A receitinha de hoje é esse pastel na air fryer, aproveitando sobras de carninha do dia a dia, sem pincelar nem gema e nenhum tipo de gordura. Hoje vou dar uma diquinha para vocês de como estar reaproveitando algumas sobras. A primeira coisa que eu queria falar para vocês que eu acho bem legal é usar fita crepe quando a gente vai identificar o que a gente vai guardar, porque daí ela sai com muita facilidade, ó, e ela não deixa aquela cola aqui. Essa carne de panela tá com uma semana que eu fiz. Os pedacinhos que sobrou eu coloquei para congelar e hoje de manhã eu coloquei ela para descongelar e nós vamos usar ela para um recheio de pastel. E ontem eu fiz frango e também sobrou alguns pedacinhos e eu também vou usar como recheio. Aqui eu piquei em cubinhos pimentão amarelo, cebola e tomate. E eu vou estar levando isso aqui para refogar, tá? Por quê? Se fosse uma torta, eu podia desfiar, se fosse bastante frango, né? Aqui o frango não daria para fazer uma torta, mas a carne, se fosse uma torta pequena, eu poderia desfiar, misturar com esses ingredientes mesmo cru e pôr no meio da torta, que enquanto ela assava, ele ia soltar uma aguinha e ia ficar bem molhadinha a torta. Como é pastel, a gente sabe que tem que ser extremamente seco o recheio, né? Vou aproveitar aqui, ó, essa gordurinha aqui do frango para pôr ali para começar o meu refogado. E vou usar um tiquinho de sal, que é para refogar ele. Enquanto ele refoga, nós vamos desfiar a carne. Por mais pouco que seja o que sobra, gente, eu nunca jogo fora. Que nem aqui mesmo, ó, eu vou fazer pastel de presunto e queijo. Eu vou fazer o pastel, você pode desfiar assim com garfo, tá? E se você, que nem aqui, esse aqui tava na geladeira. Então, o que que acontece? Ele tá mais resistente. Então, você pode pegar e levar uns minutinhos no micro-ondas e depois desfiar. Como, se é pra você mesmo, se você não vai, né, tá vendendo, você pode desfiar aqui com a sua mão mesmo. E o que que eu ia falar pra vocês? Ah, sobrou, vamos supor que você não fosse fazer pastel e tivesse sobrado esse pouquinho de frango. Você podia guardar, datar tudo certinho, escrever lá que era um franguinho pronto e depois você usar numa sopa ou você usar numa salada de maionese. Como eu falei, você pode usar numa omelete, no que você desejar, você pode usar, tá? Ó, aqui a gente vai só desfiar ele. Para fazer isso aqui, ó, você pode fazer isso ou com a mão, ou com garfo, ou até mesmo num processador. Olha o que eu falei para vocês, ó. Então, eu refoguei ele aqui com aquela gordurinha do frango e aquele pouquinho de sal, porque lá era uma carne de panela, era um frango ao molho, então já tá super temperadinho. E ele tem que estar bem sequinho assim, ó, por ser um recheio de pastel, tá? Então, temos aqui agora o frango, a carne e o refogadinho. Aí você pode às vezes me falar: ah, mas eu não poderia colocar essa carne e refogar de novo lá? Poderia, mas como já era um refogado, não tem problema você fazer assim, porque já tá bem temperadinho a carne. Mas se você quisesse fazer em 2 panelas e colocar esse recheio aqui e o outro, não tinha problema nenhum. Eu vou colocar um pouco mais do refogado na carne, porque ela é mais do que o franguinho, tá? E aqui a gente vai mexer. E daí é o que eu falei pra vocês. Aqui eu tô dando uma ideia pra vocês, que vai ser recheado, vai ser pastel de frango com catupiry.
e pastel de carne com catupiry, com queijo, mussarela, essas coisas assim, entendeu? Mas poderia, como era pouquinho frango, poderia você guardar para uma sopa, poderia você fazer assim e fazer umas panquequinhas, se tá pouca gente, né? Às vezes aqui mesmo em casa, na hora do almoço, é só eu e minha filha. Então poderia ser um escondidinho com uma batatinha, um recheinho de omelete. Nunca jogue nada, gente. Primeiro que as coisas estão caro e segundo que tem de tanta gente passando necessidade, né? Como eu não refoguei, vamos dizer assim, essa carne, então essa carne ela está essa está em temperatura ambiente, porque eu tinha tirado ela do congelador e deixado fora para descongelar. E essa aqui está até um pouquinho gelada porque ela estava na geladeira embaixo. Então eu já posso pegar e rechear os meus pastéis. Se por um acaso eu tivesse refogado ali dentro, não. Aí eu tinha que esperar estar totalmente frio, para não cozinhar a massa do meu pastel. Mesma coisa se fosse um recheio de torta. Se eu tivesse feito o refogado, se você quisesse bem cozidinho, ou até usado cru, como eu falei, dei como ideia, maravilha, você poderia já colocar no meio da torta e tudo bem. Mas se você quisesse refogar a carne ali, para daí dar aquela cremosidade com um pouquinho de trigo, né? Essas coisas assim, tem que esperar estar totalmente frio para usar. Então agora nós vamos fechar. O de frango eu vou fechar com cream cheese e o de carne eu vou fechar com queijo, tá? Vou usar essa massa de pastel pronta, da marca Massa Leve, eu gosto. Acho ela bem boa. E daí, eu vou fazer os meus na air fryer. Mas, você pode fazer onde você preferir. Pode ser no óleo também, não tem problema nenhum. E aqui, ó, essa massinha, ela sempre vem com esse plastiquinho. E eu até que eu feche e vá fritar, eu gosto de usar eles, que é pra eles não ir grudando enquanto eu monto. Um no outro não vá grudando, então eu gosto de montar. Tá amassadinho aqui, ó. Aí a massinha tá cortando, tá vendo? Quebrou a massinha. Mas eu vou me virar com ela assim mesmo. Tem que eu bote um pouquinho menos de recheio nesse. Não vou destruir, não. E eu tenho ali presunto também, se quiser fazer de presunto e queijo. Mas como é só para três pessoas, eu vou começar fazendo esses daqui que a gente fez primeiro o recheio. Então, ali coloquei, ó, o cream cheese. Vou colocar o franguinho. Esse aqui eu não vou pôr muito recheio, pessoal, por causa desse corte que fez aqui. Mas como eu não vou fritar em óleo, vou fazer na air fryer, não vai encharcar, tá? Mas se fosse em óleo, eu não teria como usar. Daí, o que eu faria para não descartar? Fritaria ela sem nada e comeria, que eu amo massinha sem nada. Ou você joga uma canelinha e um açúcar, né? Por dentro, fica bem bom também. Vou tirar aqui com mais cuidado, já que eu vi que é ali daquele lado ali. E assim, ó, gente, tem sempre uma massinha, um plástico, uma massinha e outro plástico. Tomar cuidado para não fechar o plástico de baixo dentro da massinha, viu? Eu já fui comer pastel e às vezes achei pedaço de plástico. Que a pessoa fecha dentro, não vê e fecha dentro. Agora, acho que não é pra sair mais água no meu cream cheese, não. Vamos ver. Ó. Aqui você que vai controlar. Vai colocar o tanto que você querer. E se você quiser fazer de 2 queijos, né? Que seria com a mussarela e com ele, aí você dá uma temperadinha. Coloca orégano, coloca alinho frito, coloca um pouquinho de pimenta. Fica muito bom. E não tem segredo, ó. Vou fazer esses aqui.
e depois eu volto fechando um de carne com vocês. Agora aqui eu vou de fechar os de carne, ó. Então, você pode fazer só assim, ó. Queijo e carne. E fechar. Como se você quiser, você pode também colocar, ó, o cream cheese, se você gosta. Aqui pode ser também requeijão, como pode ser também o catupiry, tá? Como também pode não pôr. A ideia que eu queria dar mesmo pra vocês era do reaproveitamento, né? Então, já passei a ideia. E daí, eu vou mostrar pra vocês também como ele fica frito na air fryer. Ele não fica com com a textura do pastel frito em óleo, tá? Ele fica bem sequinho. Eu não uso nenhum tipo de gordura nele. Eu simplesmente aqueço o air fryer e coloco para fazer. Mas ele fica bem bonito, ele fica bem gostoso. Eu faço aqui sempre, a gente gosta bastante. Então, assim, a gente não se importa. Quando faz assim, ó, porque tá com aquela parte mais mole dentro, né? O que acontece? Quando a gente quer comer algum com óleo, a gente come na feira, né? Vai na feira de domingo, de sábado e come. Mas em casa, geralmente, eu sempre faço na air fryer. E a gente gosta bastante. Eu evito bastante a fritura, eu acho que eu já comentei em algum outro vídeo. Eu e meu marido, nós temos um problema no intestino, que a gente não pode comer muita fritura. Então, assim, eu procuro evitar em casa, fazer só em algumas ocasiões especiais. Às vezes quer um bife à milanesa, uma parmegiana. Então, eu deixo para essas ocasiões, assim, um aniversário, uma data comemorativa, alguma coisa assim. E também porque às vezes você vai comer na casa de alguém, né? Vai almoçar na casa de alguém, vai jantar na casa de alguém, chega lá é uma fritura. Se você não tem o hábito de comer a fritura, o que que acontece? Eu posso comer normalmente e eu não vou ter nenhum tipo de problema, porque não faz parte do meu dia a dia, não é uma coisa corriqueira. E se eu comer sempre, nós temos muita, mas muita cólica intestinal. Então, assim, em casa eu evito. Faço de tudo para não estar fazendo. E agora é só fechar, gente. Ainda me sobrou 3 massinhas e acabaram o meu recheio. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui esse meu queijinho aqui, ó. Vou pegar também um pouco de apresuntado. Eu vou picar, gente, porque eu não gosto quando eu vou comer. Não tem, às vezes a gente pede pastel de presunto e queijo, e a hora que você morde, vem a fatia de presunto, vem a fatia de queijo e fica tudo lá no... O restante do pastel fica só a massa. Então eu prefiro fazer assim, ó, picadinho. Então, vou picar aqui, ó. Vou colocar ali na vasilhinha que tava a carne mesmo. A vasilhinha aqui mesmo. Vou colocar um pouquinho de alho frito. Vou colocar um pouquinho de orégano. Que é só pra fazer, igual eu falei, essas 3 massinhas aqui que eu ainda tenho. Vou ficar restando só essas 3, né, gente? E daí é assim, tá dando bastante, né, massinha. Ó, essa daqui, tá vendo? Veio o plastiquinho no que eu puxei, veio dos 2 lados.
Tirar e deixar aqui. Se por um acaso, aqui agora você contrabalanceia aqui, ó, o queijo com o presunto, ó. Se precisar de mais presunto, a gente pica. Acho que talvez seja pouco. E eu venho aqui, ó, e fecho igual o outro. Eu tô fazendo todas as massas. Nós somos só em 3 pessoas. E daí, geralmente, eu pergunto aqui em casa, segundo a fome de cada um. Quantos você quer? Quantos você quer? Aí a pessoa fala e eu faço só aquilo que a gente vai comer. Outro pastel que eu gosto muito de fazer na air fryer, mas hoje eu tô sem aqui, é o de banana com chocolate. Eu coloco pedacinhos de banana e coloco também pedacinhos de chocolate. E eu coloco também na air fryer para fazer. Dá aquele chocolate derrete na banana, gente. Fica muito especial. Fica delicioso. Então, temos aqui, ó. Deu 3 aqui de frango, 3 de presunto e queijo. E os demais são de carne com queijo e creme cheese. Vale a pena guardar, vocês viram, gente? Qualquer pouquinho a gente se vira, ó. Acabei de pré-aquecer a fritadeira, tá? 6 minutos, 200 graus. Agora eu vou colocar os pastéis aqui dentro. Não esqueçam de tirar o plástico, tá bom? E não pode ser colocado um em cima do outro. Então, vocês têm que colocar sempre do lado, tá? Sem sobrepor eles. Que é pra não ficar molenga. Opa, cuidado aqui que tá meio quente. Olha lá como ficou. Aí eu vou ligar novamente. Ela. Já tá no 200. Vou continuar deixando 6 minutos. E dou uma olhadinha cada pouquinho pra ver, cada 3 minutos pra ver se dourou. Parou. E 6 minutos, deixou ele bem tostadinho, tá vendo? E até aqui, ó, do outro lado já tá bem tostado. Então, eu não vou precisar virar e tostar. Agora, eu vou pôr os outros. Então, aqui, ó, estão de frango, ali estão os de carne. E enquanto faz o de presunto e queijo, a gente vai comer esse aqui para não esfriar. Eu vou abrir um para vocês verem como ficou. Olha, peguei o de carne, que fiz há mais tempo, né? Pra não se queimar. E, ó. Como fica bem molhadinho por dentro. Bem delicioso. Assim, usamos o que já tínhamos. E temos um lanchinho pra noite.